Boa tarde, meus amigos. Muito bom estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente, na nossa tarde fraterna. E vamos dar início, então, fazendo uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, com um trecho do item 7 do capítulo 9, a paciência, onde é falado o seguinte: sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória: a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do novo sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, depois dessa leitura, vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, querida Alta de Souza, mentores espirituais, trabalhadores que estão conosco nesse estudo virtual, nessa tarde fraterna tão amorosa, agradecemos por esse momento, agradecemos por esse estudo, agradecemos a oportunidade de levar esse estudo de forma virtual a tantas pessoas através da internet, para que possa ser acompanhado por todos. E vamos pedir por aqueles que estão conosco para emitirmos vibrações de amor, de luz, que possam alcançar a todos os nossos irmãos necessitados. Assim seja, graças a Deus. Bom, hoje o estudo de sábado da tarde fraterna, o tema é livre. E eu escolhi falar de um tema que é interessante porque a gente sempre fala de Jesus. Voltando aqui um pouquinho, né? Eu escolhi falar da nossa semelhança com Jesus, porque toda vez que falamos de Jesus, colocamos, né, como alguém muito evoluído, mais evoluído, né? Não é à toa que é o nosso modelo e guia, e tá certo, é isso mesmo. Mas cometemos um erro logo após, que é falar que Jesus foi isso, mas que ele conseguia essas coisas porque ele era Jesus. E a gente não vai conseguir porque não somos Jesus. E a gente não se dá conta do perigo que está escondido nessa frase, nessa afirmação. Porque enquanto falamos que Jesus fazia o que ele fazia, porque ele era o que ele era, e nós não somos capazes de fazer porque somos o que somos, já estamos nos colocando numa condição muitas vezes de nem tentar. Então, esse é um Jesus, né? É um modo como Jesus é utilizado nas palestras, o modo como ele é citado, como essa personalidade, essa figura, o nosso modelo que fazia coisas maravilhosas, que sabia conversar com as pessoas, que sabia perdoar, que sabia ouvir, tinha a palavra certa na hora certa, e nós aqui não conseguimos fazer nada disso. Mas agora, no estudo de hoje, eu quero trazer então uma reflexão sobre o ponto que nos faz ser iguais a Jesus. Isso mesmo, que é o ato de sofrer, que é o ato de sentir tristeza, que é o ato de muitas vezes ficar chateado pelo comportamento de outras pessoas. Então, quando a gente pensa que Jesus era evoluído e por isso até de repente não sofria e não ficava triste, nós vamos ver nessa passagem do livro Lázaro Redivivo um texto muito bonito que conta
esse momento que Jesus, provavelmente, não só esse momento, né, mas essa passagem, que ele teria então ficado triste, com, com esse comportamento e até uma falta de entendimento em relação ao comportamento de certas pessoas. E como isso nos aproxima de Jesus? Esse momento do texto que eu vou ler é um momento muito parecido como esse que estamos vivendo agora na nossa história. E provavelmente não são os dois únicos, né? Esse de Jesus e o que estamos vivendo agora. Provavelmente em vários momentos, provavelmente não, com certeza em vários outros momentos da história, passamos por situações de brigas políticas, de brigas entre a sociedade, de brigas entre tribos, de brigas entre impérios e por aí vai. Sempre a sociedade, sempre o homem esteve brigando, esteve discutindo por alguma coisa. Mas nessa briga, nessa discussão, o que sempre existiu também era alguém que via um outro lado, que era o outro lado que não era o da briga, que não era o da discussão e que provavelmente não conseguia entender por que que aquela pessoa brigava, né? É a pessoa que já tem uma outra visão, é a pessoa que é a favor da paz. Então ela fica assim, gente, por que que a outra pessoa, ao invés de ficar brigando, ao invés de ficar procurando confusão, ela não apenas agradece, ela não apenas olha para o lado bom das coisas, e agora, nesse momento, você que está ouvindo esse estudo, de repente você está lembrando de alguém, alguém que você quis ajudar, ou que você está querendo ajudar, mas a pessoa simplesmente não consegue enxergar. Ela prefere o combate, ela prefere a discussão. Então, é nesse momento que nós nos igualamos a Jesus, porque ele também, numa determinada ocasião, ele também orou ao Pai e falou: Pai, por que essas pessoas ainda preferem escolher esse lado? Por que essas pessoas ainda preferem a discussão? Então, vamos observando que Jesus, esse nosso modelo e guia, que tanto amamos, que tanto admiramos, também teve o seu momento parecido com aquele momento que a gente tem, às vezes, no nosso dia a dia, de olhar para o outro e falar: Pai, por que que essa pessoa não escolhe o lado bom? Por que que essa pessoa não escolhe agradecer, não escolhe perdoar? E sem só jogar a culpa no outro, jogando também um pouquinho não, né? Jogando também olhando também para a nossa responsabilidade, Pai, por que que nós ainda não conseguimos perdoar? Por que que nós ainda escolhemos a discussão? Então, nesse texto que eu trouxe hoje para ilustrar o nosso estudo, ele se chama Retirou-se, ele só, é o texto 35 do livro Lázaro Redivivo. Então, ele fala assim: quando Jesus se fazia acompanhar pela multidão, na manhã rutilante, refletia amorosamente consigo mesmo. Então, eram as reflexões que Jesus fazia, assim como nós fazemos também durante o nosso dia a dia. E aí, num determinado momento, ele fala assim: por que tamanha cegueira espiritual nos seres humanos? Isso Jesus se questionando, orando ao Pai, né? Então ele agradecia ao Pai aquelas bênçãos maravilhosas de luz e vida e continuava meditando. Então era o momento que ele perguntava: por que tamanha cegueira espiritual nos seres humanos? E será que não é uma pergunta que a gente faz, às vezes, no nosso dia a dia, quando olhamos uma certa notícia, quando conversamos com um certo parente, ou quando estamos tentando resolver um problema e não conseguimos e pensamos, por que tanta cegueira espiritual ainda? Por que não conseguimos apenas seguir as diretrizes que Jesus nos deixou?
E ele continua: não viam, porventura, a condição paradisíaca do mundo? Por que se furtavam ao concerto das graças da manhã? Como não se uniam todos ao hino da paz e da gratidão que evolava-se de todas as coisas? E isso é muito interessante porque se a gente para na correria do dia a dia e apenas olha para o céu, principalmente dias de céu azul, de sol, de céu azul, e a gente consegue ouvir o canto dos pássaros, é tudo muito mágico. Pode ser 5 minutinhos, sabe? Uma coisa que não vai atrapalhar o seu dia. E a gente consegue, naquele momento, às vezes, a energia para um dia inteiro. Porque a gente percebe naquele céu azul, naquele canto dos pássaros, que Deus está ali. Então, o espanto de Jesus é esse espanto, com tanta beleza, com tanta prova de que Deus está ali. Por que que ainda não conseguimos? Por que tanta cegueira espiritual? E ele continua: a toda aquela multidão que o seguia precisava de amor, a fim de que a vida se lhe tornasse mais bela. Ensiná-la-ia a conferir a cada situação o justo valor. Não mereceria compreensão fraternal o imperador dos romanos, responsável por milhões de criaturas? Algemado às obrigações sociais e políticas, atento ao superficialismo das coisas, não era razoável que errasse muito, merecendo por isso mesmo mais compaixão? E os chefes do sinédrio não estavam sufocados pelas orgulhosas tradições da raça? Poderiam acaso raciocinar sensatamente se permaneciam fascinados pelo autoritarismo do mundo? Oh, refletiu o mestre, como seria infeliz o dominador romano a julgar-se efetivamente rei para sempre, distraído da lição dura da morte. Como seria desventurado o sumo sacerdote que supunha poder substituir o próprio Deus? Sim, Jesus ensinaria aos seus seguidores a sublime sabedoria do entendimento fraternal. Então aqui vem um momento que Jesus, ele vai ensinar, ele decide ensinar aos seus seguidores essa sublime sabedoria do entendimento fraternal, porque ele faz essa associação do da cegueira espiritual que ainda existe e que nós precisamos nos ver como irmãos. E aí, se a gente está falando, se a gente já conseguiu entender até agora que somos parecidos com Jesus, porque também ficamos tristes, porque também nos questionamos sobre por que tanta cegueira espiritual. Será que não somos capazes de ser como Jesus para proporcionar, para aumentar esse entendimento fraternal? A começar por nós mesmos. Será que não conseguimos praticar esse entendimento fraternal? Ver que aquela pessoa que está comigo é o meu irmão e que eu preciso ser fraterno com ele? O que é ser fraterno? É entender aquela pessoa num momento de dificuldade, é entender que da onde vem um ódio, possivelmente vem uma dor disfarçada. É entender que aquela pessoa naquele dia de repente não está bem e por isso ela teve uma atitude às vezes estranha. Porque ser fraterno, acima de tudo, não é cobrar a fraternidade do outro, mas sim doar a nossa, mas sim dar o exemplo. É ter a paciência, e por isso que a gente começou falando da paciência na leitura de harmonização, falando de caridade, porque a primeira atitude tem que vir da gente. Então, que nós possamos seguir esse exemplo de Jesus. E com certeza temos esses mesmos pensamentos que Jesus tinha. E com certeza queremos o bem do próximo. Então, vamos nos movimentar para isso, para atingir, para conseguir proporcionar esse entendimento fraternal. E aí ele vai seguindo no texto
E tem um outro momento que é o momento que Jesus, que nós nos assemelhamos muito a Jesus, né? Trazendo o que a gente está falando desde o início do estudo, que é quando ele fala que as pessoas estavam com muita revolta, porque existia muita revolta nesse tempo contra os romanos, né, contra o imperador romano. Estamos sendo o povo se achava injustiçado, o povo queria revolta, o povo queria tomar o poder, porque se eles não tomassem o poder, nada ia mudar, né? Então a gente percebe nesse discurso a época de Cristo que nada mudou muito. Porque o problema, pessoal, não está em a gente querer mudança. É muito válido, na verdade, é muito necessário que a gente queira mudar. O problema é como vamos mudar. Será que é só com revolta? Com ódio? Será que é isso? Ou será que é através do entendimento fraternal? Então, essa é a lição que Jesus nos traz. E aí, o que, que aconteceu nesse texto aqui, nesse momento? Esse pessoal estava nesse clima de revolta, o povo estava nesse clima de revolta, e Jesus tinha esse ensinamento para dar. O que Jesus estava falando nessa época era o seguinte: vocês querem mudar, mas vocês não estão se mudando. Então não adianta querer mudar o outro e querer mudar o mundo se você não vai se mudar, se você não vai operar a sua reforma íntima. Não é isso? Então, é o momento que Jesus fala o seguinte, que as pessoas estavam revoltadas, né? Estavam todas é, indignadas, reclamando, querendo essa revolta. E aí é o momento que André e Felipe comentaram que o povo tinha fome, né? Que o povo tinha fome, que a fome castigava homens e mulheres. E é o momento então que Jesus fala: pudera, há muitas horas não fazem outra coisa senão murmurar inutilmente. Tem o pão para todos, tem o pão do céu para todos, mas estão excessivamente preocupados com o estômago para compreender-me. E com isso, Jesus não estava querendo dizer que o homem não precisa se alimentar. Somos encarnados, precisamos nos alimentar, precisamos de comida, né? Então Jesus de maneira alguma estava dizendo que isso não era necessário, apenas que a preocupação e a motivação estava sendo equivocada. Então, enquanto você fica reclamando, enquanto você fica botando a culpa no outro, que também é uma coisa que fazemos muito, né? Se a gente parar para perceber. Enquanto ficamos reclamando e murmuramos, podíamos estar fazendo algo útil, algo de útil, nem que fosse nos melhorando. Né? Ah, eu não tenho tempo para fazer uma coisa, eu não tenho tempo para ajudar o outro, eu não tenho dinheiro para dar, eu não tenho nada para fazer, nada que eu possa fazer para o outro, mas você pode sim melhorar. E acredite, se melhorar, quando a gente se melhora, a gente está fazendo um bem enorme para o outro, além de fazer para a gente mesmo. Então é o que Jesus nos traz. Ele fala o seguinte: eu tenho para todos o pão do céu, mas estão tão preocupados em reclamar que estão tão preocupados com o estômago, né, que não conseguem me compreender. E tomado de profunda piedade ante a multidão ignorante, valeu-se dos pequenos pães de que dispunha, abençoou-os e multiplicou-os, saciando a fome dos populares aflitos. Enquanto os discípulos recolhiam o sobejo abundante, muitos galileus batiam com a mão direita no ventre e afirmavam: agora sim estamos satisfeitos. Contemplou-os o mestre em silêncio, com angustiada tristeza, e depois de alguns minutos entregou o povo aos discípulos e, segundo a narração evangélica, tornou a retirar-se ele só, esse ele com E maiúsculo, né? Para o monte. Então, nesse final, pessoal, quantas vezes não passamos por essa situação? Aquele momento que uma pessoa vem a nossa buscar a nossa ajuda, é,
damos essa ajuda parecida com a que Jesus deu, no sentido de mostrar para essa pessoa, às vezes, um caminho, ou até repetir os ensinamentos de Jesus, porque são perfeitos. Então, se a gente repetir, a gente já vai estar acertando, né? E essa pessoa não queria nada disso. Ela não queria melhorar, ela não queria mudar, ela queria continuar reclamando, ou ela queria um milagre, uma coisa que não existe, uma cura rápida. Então, como que Jesus ficou nesse momento? Ele resolveu a fome do estômago, né? Que era o que o pessoal estava reclamando, mas ele ficou feliz com isso? Não. O livro nos fala, ó, com angustiada tristeza. Ele retirou-se em silêncio com angustiada tristeza. E nesse momento, mais uma vez, é que eu torno a repetir. Olha a semelhança. Olha a nossa semelhança com o Mestre. Quantas vezes também não nos retiramos em silêncio, porém angustiados com tristeza, porque queríamos que essa cegueira espiritual não existisse mais. Queríamos que o entendimento fraternal já existisse, mas precisamos ter a paciência, né? E aí retornamos lá no início desse estudo, porque precisamos entender que todos estamos evoluindo, todos estamos num processo. E aí, nesse momento, precisamos também ser parecidos com Jesus, porque Jesus tem paciência, ele nos aguarda, ele nos espera, ele aguarda o momento que a gente possa que a gente possa se livrar dessa cegueira espiritual e que a gente possa realmente ter o entendimento fraterno. Então, que nós possamos ter esse entendimento, que nós possamos eh, saber que somos irmãos, somos, sentimos essa tristeza, sentimos essa angústia, porque queremos ajudar o nosso próximo, mas temos que ter a paciência, temos que exercer a caridade, temos que aprender a perdoar, temos que cada vez mais cultivar esse entendimento dentro de nós, praticar a reforma íntima, porque, como nos diz esse texto, só através do amor, só através da caridade, só através da, da desse entendimento fraternal que ele nos traz aqui, é que vamos conseguir de fato operar alguma mudança significativa para o bem. Então, o que eu queria trazer para vocês, para a gente refletir, né? É essa semelhança, trazer Jesus um pouquinho mais para perto da gente, né? Ele é nosso modelo e guia, mas ele tem que ser o nosso modelo e guia como uma inspiração, não como alguém que está num lugar que eu nunca vou chegar, como às vezes a gente pensa. A gente fala assim, ah, mas isso era Jesus. E aí, quando a gente fala assim, isso era Jesus, parece que é uma coisa que a gente nunca vai conseguir, vai demorar, eu sei, né? Ou não, vai depender do mérito de cada um, da vontade de cada um, mas o fato é que demorando ou não, vamos chegar lá. Né? Mas se a gente, a partir de agora, a gente já assume um comportamento de que, ah, mas isso era Jesus, a gente já está abandonando a conquista, né, antes mesmo de começar. Então, esse texto e essa reflexão ela traz Jesus um pouco mais para perto da gente. Jesus também sofria. Ele também ficava triste, ele também ficava angustiado, porque ele queria ajudar essas pessoas, mas as pessoas não estavam no momento delas para aprender, para assimilar aquele entendimento, tá? Então, que nós possamos levar essa mensagem, que a partir de hoje, a partir desse estudo, que a gente possa ter sempre essa reflexão. Jesus é o nosso modelo e guia, temos que nos inspirar nele para conseguir melhorar a cada dia, para conseguir evoluir a cada dia e sempre, sempre levando essa mensagem para todos do nosso convívio da importância do amor fraternal. Então, eu desejo um feliz sábado para vocês, um ótimo final de semana, uma excelente semana que vai começar.
e que já possa ser aí uma semana de prática, né, desse entendimento fraternal e que a cada dia, a cada minuto, a gente possa, todos nós, que nós possamos ir diminuindo essa cegueira espiritual. Então, esse foi o nosso estudo de hoje e agora vamos fazer a nossa prece de encerramento. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus, à nossa querida Alta de Souza, aos mentores espirituais, por esse momento, por essa leitura, por esses insights e reflexões que recebemos, que as nossas mensagens e as nossas vibrações de paz possam alcançar a todos aqueles que estão participando desse estudo, ouvindo ou de alguma forma conectados através do nosso pensamento. Aqueles que estão em nossas telas mentais, a todos aqueles, Senhor, necessitados de bênçãos, necessitados de amparo. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, assim seja, graças a Deus.